dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em casa. Os alunos do online também sejam bem-vindos. Hoje a gente vai iniciar com o nosso módulo 1, nossa primeira aula de endodontia para o CADAR 2020. Tá? O CADAR sempre trabalha um ano na frente. Nós estamos no ano de 2019, porém a prova é CADAR 2020. Então, a primeira coisa é, quero que vocês se imaginem com essa farda de branquinho e azul. Primeiro passo é acreditar que é possível e eu quero que vocês acreditem muito nisso, porque há pouquinho tempo atrás eu estava no lugar de vocês também, assistindo no online em casa, né? E eu sempre me imaginava tanto vestindo a farda, na época eu achava que eu ia vestir ou uma farda verde oliva ou uma azulzinha, né, da aeronáutica, que era o meu foco maior, era CADAR. E a vida me trouxe essa grata surpresa de ter sido, então, aprovada no concurso da Marinha, que não era exatamente aquele que eu mais me preparei, mas foi o que a vida reservou ali para mim e eu sou muito grata por isso. Então, eu quero que vocês acreditem que é possível, tá, pessoal? Deixar meu e-mail aí, por favor, anotem, o pessoal de casa também. Eu costumo ser muito próxima, assim, dos alunos, porque a nossa realidade não é muito diferente, não faz muito tempo que eu passei, né? Que eu fui aprovada. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida ou alguma crítica construtiva para as nossas aulas, ou alguma questão que vocês acham que o gabarito não está certo, alguma coisa que vocês queiram discutir, por favor, não deixem de mandar aí as sugestões também. Eu vou responder com a maior brevidade possível, né? A nossa vida é um pouquinho corrida, mas... Bom dia, seja bem-vinda. Mas, na medida do possível, eu vou respondendo aí. Vocês podem mandar também para o WhatsApp do MCA, que com certeza eles vão me repassar e a gente vai sanar essas dúvidas, tá bem? Então, aqui um pouquinho da minha história para vocês. Quem está assistindo aí quem já me conhece, desculpa a redundância, a repetição, mas para aqueles que não me conhecem, eu preciso me apresentar. Sou formada em odontologia pela Universidade Federal de Santa Maria. Pega a apostila ali para a colega, por favor. Fiz a minha especialização em endodontia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz o meu mestrado em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria também, com ênfase em endodontia. No ano de 2014, foi o primeiro concurso que eu prestei na minha vida, foi para a Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, lá se chama Brigada Militar. Era um concurso para generalista, né, odontólogo generalista e endodontista. E eu fui aprovada naquele ano de 2014. Lá já, quem era aprovado no concurso entrava capitão, já com salário um pouco mais acima. Só que, no entanto, eu não fui chamada naquele ano de 2014, nem no de 2015, nem 2016, nem 2017. E adivinhem quando eu fui chamada? Óbvio, no ano passado que eu já estava cursando o CFO na Marinha. Faltavam 2 semanas para minha formatura aqui na Marinha e aí eu fui chamada. Aí fica aquela coisa na cabeça, voltar para o Rio Grande do Sul seria bom, né, perto da minha família. No entanto, meu marido, quando eu passei, ele pediu transferência para cá também, ele é militar. Já ia entrar capitão, ganhando um pouquinho mais, mas o estado lá está em crise, assim como aqui o Rio de Janeiro, o servidor às vezes está recebendo parcelado. Aí eu pesei na balança e digo, olha, a escolha certa é a escolha tomada, né? E eu já tinha tomado a minha decisão de estar aqui na Marinha. Então, foi uma decisão difícil, mas eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha, sabe? E no ano de 2015, fui aprovada na seleção de dentista temporário do Exército, né, RM2 do Exército. Foi a minha primeira experiência como militar, fiquei quase 3 anos ali, 3 anos e um pouquinho, servi no 4º BELOG em Santa Maria. Ali eu tive a certeza de que eu queria fazer disso a minha carreira mesmo. Foi o primeiro contato, foi uma experiência maravilhosa. Sou muito grata ao Exército, eu tenho certeza que eu só estou aqui hoje conversando com vocês por causa do Exército. Me possibilitou trabalhar com condições muito dignas, me possibilitou estudar, porque eu tinha um tempo destinado para isso. O meu comandante lá era uma pessoa assim, que me incentivava muito, e só por isso eu consegui me preparar, estudar e estar aqui. Então, aqueles que tiverem a oportunidade de ser RM2 para ter um contato,
uma experiência muito válida. E aí, no ano de 2017, fui aprovada no concurso da Marinha, o primeiro lugar geral do Corpo de Saúde da Marinha para dentistas, né? Então, aí, pessoal, quem já me conhece sabe que no ano de 2017, meu foco era CADAR, porque eu considero a prova melhor para estudar. Afinal, ela cai a nossa área, a nossa especialidade, e português e redação, né? Então, eu considerava que, para o meu nível de estudo, aquilo seria melhor. Então, me preparei muito aquele ano, né? Já vinha desde o ano anterior, desde 2016, e eu fui muito bem em endodontia. Eu acertei as 30 questões daquele ano. Foi a única das especialidades que acertou as 30. Mas aí eu não direcionei meu estudo tão bem, não dividi tão bem, não estudei tanto português. Que é o meu conselho para vocês. Dosem, saibam dosar o estudo, né? E aí a menina que acabou passando em primeiro e segundo lugar, ela tinha ido pior que eu em endodontia, porém bem melhor do que eu em português. E isso aí no final fez diferença, porque na redação ela tirou 9,8 e eu tirei 6,7. Então isso aí no final das contas fez toda a diferença. Aí de primeiro lugar eu caí para quinto ou sexto lugar naquele ano. Então fez toda a diferença. Aí, como eu digo, tem a estrelinha também do dia, né? Eu fui fazer a prova da Marinha nesse mesmo ano. Fiz a prova sem nenhum peso, porque até então eu não sabia que eu tinha tirado 6 e 7 na redação. Então eu estava confiante que ia dar certo no CADAR. E aí eu fiz uma prova boa, porque eu sabia muito de endodontia, então a parte específica eu dominei. E a parte de odonto geral eu tive um mês entre a prova da aeronáutica e a prova da marinha para me dedicar para a odontologia geral. E aí naquele mês eu fiz render, eu estudei bastante, só estudei odonto geral. E acabei indo bem. Aí, para minha grata surpresa, no dia que saiu a nota da redação do CADAR, que eu não tinha ido bem, eu chorei e eu chorava corrigindo a prova da Marinha. E na Marinha eu tinha ido muito bem. Então, eu não sabia o que fazer da minha vida, né? Passei do inferno para o céu em pouquíssimo tempo. Aí, no final do ano, quando saiu o resultado ali, eu tinha tirado o primeiro lugar. Era uma vaga só para endodontia, né? Mas o primeiro lugar entre os dentistas e tinha tirado 8,5 na redação. Cerca de um mês entre uma prova e outra. Mudou muito, né, a minha nota da redação de uma para outra. Então, assim, acreditem, se imaginem lá, mas, sobretudo, saibam dosar o estudo de vocês, se dediquem. Todo tempo é tempo, né? Aqui, só para vocês saberem, essa é a minha cidade, Santa Maria, Catedral, Universidade Federal de Santa Maria. E o 4º Batalhão Logístico. Infelizmente, a minha cidade ficou conhecida pelo episódio da Boate Kiss, mas essas fotos aqui, elas estão aí para mostrar que não é só isso. A minha cidade é uma cidade muito boa, eu tenho muito orgulho de ter vindo de lá. O pessoal do online, eu sei que tem gente de lá, a Laís, a outra menina que fez mestrado comigo, eu sei que está assistindo, então aí, pessoal, tamo junto. E planejamento, pessoal, o que eu diria para vocês? Funcionou para mim, talvez vocês consigam aproveitar um pouquinho dessas dicas. Desligar a televisão e celular, deixar em outro cômodo, se possível, né? Se vocês forem estudar na sala, deixem o celular no quarto, porque desvia muito a nossa atenção, né? Ler o edital, imprimam o edital e tenham ele em mão sempre que vocês forem estudar. Terceiro passo e o mais importante para mim, fazer um cronograma. Um cronograma que vocês consigam vencer. Não é assim, em uma semana eu preciso ler 2 livros inteiros do Cohen e o Lopes. Não vai acontecer. Então, façam alguma coisa que vocês consigam vencer, né? E eu só passava para o segundo passo do cronograma quando eu venci o primeiro. Então, eu ia lá, pegava uma folha, do dia 1º ao dia 31. Colocava, dia 1º eu vou estudar capítulo 1, 2 e 3 do Lopes. No dia 2 eu vou estudar o 4, 5 e 6. E aí eu ia fazendo, eu só passava para outro livro quando eu terminava aquele lá. Para mim funcionou assim, tem gente que gosta de estudar por matéria. Soluções irrigadoras, abre todos os livros em cima da mesa e estuda todos de soluções irrigadoras. Para mim não funcionava assim. Eu lia um livro do início ao fim, do capítulo 1 ao capítulo 27 do Lopes e Siqueira. E depois passava para o Cohen, para o Andreassen, para o Zuolo. Enfim, eu li todos os livros do edital, do início ao fim. Então, assim, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, não sou, mas eu sou muito esforçada e isso aí que vai fazer a diferença, tá?
se esforcem ao máximo para que depois vocês não pensem, mas eu podia ter estudado um pouco mais, né? Organizar o espaço de estudo, ter uma mesa grande que vocês consigam abrir todo o material de vocês. Aqui no Rio de Janeiro, eu sempre digo, vocês têm uma grande vantagem em relação ao restante do país, porque vocês têm acesso à bibliografia. Mesmo que não tenham condições de comprar os livros, vai ali na biblioteca do CRO. A melhor biblioteca que eu já vi. Na minha cidade eu não consegui alguns livros que tem aqui, né? Aqui vocês conseguem fazer cópia, quem não tiver condições de comprar, enfim. Quem não tiver local para estudar, em casa é uma zona, tem criança, vai na biblioteca e estuda, porque ali é um local tranquilo, silencioso, vale a pena. E o sexto passo, que é tão importante quanto o terceiro, é parar de brigar com a banca. Eu só passei quando eu aceitei o que a banca queria. Azar, tá errado, mas é o que a banca quer, eu vou aceitar. O que está escrito lá no livro, o Lopes e Siqueira, de 2015, foi estudado aquele assunto ali em 2010, 2011, 2009. O livro leva muitos anos para ser construído. Então, o que tem ali não é o que tem de mais atualizado. Se tu entrar lá no Journal of Endodontics, tu vai saber o que está acontecendo hoje. No livro, não. E a gente tem que aceitar. Fala lá, Enterococcus fecalis é a bactéria mais responsável pelo fracasso endodôntico. Hoje em dia a gente sabe que tem várias outras. Mas o livro está dizendo que a gente vai aceitar e assim a gente vai acertar a questão. Tá, pessoal? Parei de brigar com a banca, eu aceito. E o sétimo passo, acreditar. Tá? Então aqui é uma fotinho do meu celular na época. Enquanto eu estava na fila do banco, estava lá, tirei foto dos meus resumos, foto das imagens mais importantes do livro. Essa daqui do canal INSEE me salvou uma questão na prova do CADAR, tá? Então, foto imagem de livro, essa daqui do Reino Filo, lá do Cohen, Firmicutes, caiu no CADAR um ano anterior. Então, assim, eu aproveitava o meu tempo. E aqui são os áudios que eu fiz de todos os assuntos possíveis que tivesse na endodontia. Eu tive que aguentar a minha própria voz muitas horas, porque eu falava e gravava. Ficava ouvindo no carro, no Bluetooth, no fone de ouvido. Aqui a gente perde muito tempo se deslocando aqui, aproveitem o tempo. Então eu fiz áudio assim, em relação a assuntos, por exemplo, cirurgia perirradicular, Lopes e Siqueira. Fiz áudios, por exemplo, o Zuolo, eu resumi o livro inteiro em 30 minutos. Fratura vertical da raiz, comparei os dois autores que falavam mais, classificação de instrumentos, soluções irrigadoras, e aí, às vezes, quando eu achava que eu estava esquecendo, eu ia lá, colocava, dava o play, ouvia. Tá? Então, assim, aproveitem o tempo de vocês. As aulas do Daniel, o colega que disse que fez aula com o Daniel, ele sempre dizia, enquanto vocês estão dormindo, tem um japonês estudando. E é assim, né? Enquanto vocês estiverem fazendo qualquer outra coisa, no bloquinho lá, no carnaval, vai ter alguém estudando. Bom, chega de papo, vamos entrar direto então no nosso conteúdo. Esse é o conteúdo programático do CADAR 2020, tá, pessoal? O que eu quero chamar a atenção aqui? Muitos desses títulos aqui correspondem aos capítulos do Lopes e Siqueira e do livro do Cohen. Porém, queria chamar a atenção que, por exemplo, dentro de urgências endodônticas, engloba toda a parte, tanto das fibras quanto do abscesso, urgência versus emergência, e aqui não diz urgência versus emergência, só que a questão pede. Então, o que eu fiz? Eu desmembrei cada título desses aqui para que vocês tenham o conteúdo mais completo possível. Vocês viram que a apostila está uma bíblia, tá? Tem bastante exercício, mas tem muito conteúdo, eu não quis deixar passar nada. Tá? Então, assim, eu não vou me deter só nesses títulos que estão aqui. Tá? Dentro de cada um, por exemplo, radiologia, aqui não está falando tomografia, e vocês vão ver que é o assunto da nossa aula de tarde, porque cai muito tomografia. Tá? Então, assim, vocês vão ter uma visão do todo muito boa, mas vocês vão ter que queimar. Em casa vão ter que estudar também. A apostila ela é um norte, um guia para tirar dúvidas, tudo, mas nada substitui o contato de vocês com os livros. Aqui, pessoal, fiz um levantamento das questões, o que mais cai para a gente saber como estudar, né? Como a nossa banca vem pedindo as nossas questões. Então, aqui eu chamo a atenção, olhem o ano de 2019, que seria a prova do ano passado, né? Foi um ano super distribuído, tá? Só não apareceu anatomia, que já faz um bom tempo que não aparece, né?
Agora, vamos comparar aqui no ano de 2013, olha quantas questões de anatomia apareceram. Então, a nossa banca, ela está distribuindo bem as questões, tá, pessoal? Caiu instrumentação, medicação, traumatismo, e ela vem numa sequência. Se vocês abrirem a prova do ano passado, vai começar com emergência e urgência, vai passar por soluções químicas, instrumentação, preparo, vai chegar na obturação, vai ter radiologia, tomografia, vai ter insucesso, vai ter retratamento e cirurgia perirradicular. Foi distribuidíssima. Só que foi uma prova atípica, porque tinha sido lançado o COIN no ano passado e eles já meteram na prova, tá? Então, para vocês aí que não tem o COIN ainda, comprem. Nas nossas aulas vocês já vão ter COIN novo, tá? Comprei o ano passado. O ano passado mesmo eu não consegui ler muita coisa dele, porque eu estava no curso de formação, foi um ano bem corrido aqui. A colega sabe, eu chegava toda suada para dar aula. Então, esse ano eu consegui me organizar melhor e colocar esses tópicos novos do COIN, tá? Então, esse aqui é a 11ª edição do livro do COIN, que eu parei para ler o prefácio e descobri que o COIN não é o autor, né, gente? O autor é o Hargreaves, e o COIN é o cara o precursor lá, o homenageado. O nome do livro é COIN Caminhos da Polpa. O livro não é do COIN. Lopes e Siqueira. E aqui as novidades dessa edição, ó, para vocês saberem que a prof também estudou, tá tudo marcadinho já, ó. Capítulo 2, interpretação radiográfica, controle da dor, avaliação de resultados, reabsorção, resolução de eventos iatrogênicos, dentes com trincas e fraturas, terapia da polpa vital, procedimentos do tratamento clareador. Se eu fosse a banca, eu ia tirar daqui, tá? Desses 8 capítulos, são coisas novas. E a banca do ano passado já tirou. Resolução de eventos iatrogênicos saiu daqui, interpretação radiográfica saiu daqui, tá? Eu colocaria mais alguma coisa em relação a tratamento clareador, porque o endodontista ele também é responsável. E acho que a gente estuda muito pouco isso. Eu achei muito legal esses capítulos novos. Vou colocar coisas relacionadas também a traumatismo do Andreassen, apesar de que o capítulo do Lopes e Siqueira é bem melhor do que o do Andreassen, mais atualizado. Mas vai que Cirurgia Parendodôntica, esse do Bramante, é um livro pré-histórico, porque ele não fala nem de ultrassom, e hoje a gente não imagina mais fazer cirurgia parendodôntica sem ultrassom, né? Mas tá aí, vai ter alguma coisa também. Reintervenção do Mário Zuolo, aqueles que têm a primeira edição, eu tenho só a primeira edição. Mudou um capítulo só no final, então não muda muita coisa. É um livrinho também bem rápido de ler, tem bastante imagem, bem simplório, eu diria. O capítulo do Lopes e Siqueira e do COIN, ele é até mais completo, o de retratamento mais atualizado. Mas ele é um livrinho tranquilo. E o Fundamentos de Traumatismo Dental, um é o Teste Atlas, tá? E o outro é o Fundamentos. Que há uns 2, 3 anos no CADAR caiu uma questão sobre traumatismo em crianças recém-nascidas que ficavam nascidas prematuras, que ficavam muito tempo entubadas. E saiu acho que do Fundamentos, que é o grosso aquele. Agora eu não me lembro se o Teste Atlas é o fininho e acho que o Fundamentos é o grosso. E aí saiu desse livro aí, então quem não tivesse lido só o fininho não ia acertar. Que era uma questão de defeito na formação do esmalte, tinha que saber tempo de vida intrauterina, formação do esmalte, enfim, estava naquele livro. Aula 1, hoje vai ser uma aula pela manhã um pouquinho mais pesada do que a da tarde, tá? Então a gente vai dar uma acelerada aí. Embriologia, patologia pulpar e perirradicular e diagnóstico em endo. Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer, vão levantando a mão, participem, tá? Eu não quero dar aula sozinha aqui, eu quero saber o que vocês têm mais dúvida para a gente conseguir chegar lá. Embriologia do complexo dentino pulpar. A polpa e a dentina, elas têm uma origem embrionária muito semelhante, por isso que a gente fala que elas formam um complexo dentino pulpar. Elas são isoladas do ambiente oral pelo revestimento do esmalte na coroa e do cemento na raiz. Então, a gente divide em polpa coronária e polpa radicular. Polpa coronária na câmara pulpar e a polpa radicular presente no canal, nas raízes. Ela vai se conectar ao ligamento, sempre que aparecer LP, ligamento periodontal, tá, pessoal? Através dos forames apicais e laterais. Então, vai ter questões que vai pedir a circulação colateral da polpa. A polpa quase não tem circulação colateral, tá? Ela vai se conectar e vai fazer esse processo da inervação, dos nutrientes, das saídas de líquido através dos forames apicais e laterais.
O dente, ele deriva de 2 tecidos embrionários, ectoderma, vai dar origem ao esmalte, e o ectomesênquima, que por sua vez deriva da crista neural, vai originar a dentina, polpa e tecidos periodontais. Então, por isso que a gente diz que o complexo dentino-pulpar tem origem ectomesenquimal, tá? O início da formação do nosso dente se dá na 6ª semana de vida intrauterina ou vida embrionária. A primeira etapa dessa formação ocorre um espessamento que forma a lâmina dentária, associada aos processos embrionários maxilar e mandibular. A segunda etapa, ela se divide em 3 estágios, que a gente vê lá na pediatria, na patologia e também aqui na endodontia. Esses 3 estágios são botão ou broto, capuz e campânula ou sino. Por que eu coloquei campânula ou sino, botão ou broto? Dependendo do livro, eles vão trazer com uma nomenclatura ou outra. O especialista em endo, quando for estudar lá para a prova do exército, vai abrir o torabinejar e vai ver que ele chama lá de sino, tá? O Lopes Siqueira chama de campânula, enfim. Então, a mesma coisa, saibam os 2. O tecido localizado dentro dessa invaginação é a papila dentária. Já vai ter uma imagem aqui para vocês verem. A papila dentária, que é o tecido diretamente responsável por originar a dentina e polpa. Durante o estágio de campânula, esse aqui, o último deles, células da camada interior do órgão do esmalte se diferenciam em ameloblastos. Então, aqui, botão, capuz, campânula ou sino. Botão ou broto, tá, pessoal?